Sabe quando a gente vê uma notícia, ah, tipo um ex-presidente sendo preso? Uhum. Ou um banqueiro superpoderoso, sei lá, detido no aeroporto tentando fugir do país? Sim. A gente sempre pensa que aquilo é o fim de uma história, né? Mas e se for o contrário? E se for o começo de alguma coisa? Tipo um sinal. Exato. Um sinal de que bem debaixo do nosso nariz, as placas tectônicas do poder no Brasil estão se mexendo. O que acontece quando essas estruturas que sempre viveram nas sombras são arrastadas para a luz do dia? Pois é. E é bem por aí que o material de hoje nos leva a pensar. A gente vai mergulhar fundo nessas conexões que são muitas vezes invisíveis, bem complexas entre o Estado brasileiro, o crime organizado e o poder político. Entendi. A questão que as análises colocam não é se eles existem em mundos separados, mas como, e principalmente por que eles se misturam de um jeito que parece até funcional para o sistema. E para tentar montar esse quebra-cabeça, a gente tem aqui um material bem fascinante. Tem desde análise acadêmica, daquelas bem densas, sobre como nascem os grupos criminosos. Sim, até jornalismo investigativo de fôlego. Isso, que expõe o funcionamento de esquemas bilionários e reportagens que detalham as ferramentas legais e bem polêmicas usadas para lutar contra isso. Então o nosso desafio aqui é juntar as peças e ver que imagem do poder no Brasil isso revela. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos começar com um termo que todo mundo já ouviu falar, né? Estado paralelo. Com certeza. A imagem que vem na cabeça é, tipo, o tráfico dominando uma favela com as próprias leis, certo? Como se fosse um poder que luta contra o Estado. Mas, pelo que eu vi aqui nas fontes, a história é bem mais complexa. E perturbadora. E é aqui que vem a primeira virada de chave da análise. E se esses poderes não forem paralelos coisa nenhuma? Como assim? Uma das teses mais fortes que a gente encontrou argumenta que eles são, na verdade, convergentes. Convergentes? Isso. A ideia é a seguinte: não é que o Estado simplesmente falha ou ignora o crime. É que, em muitos casos, por omissão ou até por ação, o Estado permite que essa dominação aconteça. Peraí, permite. Mas com que objetivo? Isso soa quase como uma teoria da conspiração. Mas o argumento é bem pragmático, na verdade. É uma forma de controle social sobre o que uma das fontes chama de superpopulação relativa. Que é um nome complicado para... Para a massa de gente que o mercado de trabalho formal não consegue absorver, é o exército de reserva, sabe? Manter essa população sob controle custaria muito caro para o Estado. Em serviços, segurança... Exato. Então, na prática, é como se o poder de manter a ordem fosse terceirizado para o crime organizado. Ele faz isso de uma forma brutal e, o melhor de tudo, para os cofres públicos, sem custo nenhum. É uma delegação implícita de poder. Nossa! Então não é uma falha do sistema, é uma característica funcional dele. A ideia é bem chocante. E tem algum exemplo claro de onde essa convergência acontece, onde a linha simplesmente some? O exemplo mais perfeito e assustador que uma das fontes detalha na resenha do livro Milicianos são as próprias milícias. Ah, claro. Porque aqui a gente não está falando de criminosos que surgiram do nada, sabe? A gente está falando de agentes do Estado, policiais, bombeiros, militares. Da ativa e da reserva. Exato, gente que usa o treinamento, as armas, a informação privilegiada e, o mais importante, a farda do Estado para operar um negócio criminoso. Eles não são paralelos, eles nascem de dentro. É um monstro criado em casa. E como é que isso cresceu tanto? O que é impressionante é a linha do tempo que a gente consegue traçar com as fontes. Isso não começou ontem. Começa lá atrás, nos esquadrões da morte, décadas de 60, 70. Que já operavam com essa desculpa de limpar a sociedade, né? Com uma dose altíssima de impunidade. Depois vieram políticas públicas que, na prática, incentivaram essa mentalidade. Uma das análises menciona a gratificação faroeste. Peraí, gratificação faroeste. Isso era um nome oficial? Parece piada de mau gosto. Era um apelido, mas a política era real, sim. Premiava policiais por atos de bravura que muitas vezes eram um eufemismo para matar suspeitos.
A análise descreve isso como uma verdadeira escola do crime dentro da polícia. Nossa. Ensinou a matar com o respaldo do Estado. A partir daí, eles foram, digamos, diversificando o portfólio. Começaram vendendo segurança? E passaram para extorsão de comerciantes, monopólio forçado de gás, de sinal de internet pirata, transporte alternativo. E o passo seguinte, imagino, foi garantir que o sistema continuasse protegendo eles. Exatamente. O passo final e o mais estratégico foi a infiltração direta na política, elegendo vereadores, deputados, não só para conseguir imunidade e se blindar de investigações, mas para usar a máquina pública para expandir os negócios. A convergência se completa. O crime nasce do Estado e depois volta para capturar o Estado por dentro. Certo, então se a milícia é esse monstro que nasce de dentro de casa, usando as ferramentas do próprio Estado, como é que se luta contra isso? Parece uma batalha quase perdida. É uma luta incrivelmente difícil. E é por isso que o sistema de justiça começou a usar uma ferramenta tão poderosa quanto controversa: a delação premiada. Ah, a famosa delação. E o curioso é que não é nada novo. Uma das fontes faz um histórico e mostra que a ideia de trocar informação por perdão existe desde o Império Romano. No Brasil, já estava lá nas ordenações filipinas, na época da colônia. Mas se explodiu mesmo com a Lava Jato. Exato. Foi ali que ela virou protagonista. E ela é vista como uma espécie de bala de prata, né? A solução para crimes que são quase impossíveis de provar. De um lado, sim. As fontes descrevem como uma ferramenta pragmática e eficiente. A lógica é que nesses crimes complexos, de colarinho branco, que acontecem a portas fechadas, sem testemunhas, a única forma de quebrar o silêncio é oferecendo um benefício para quem está dentro. E só a ameaça de que alguém pode delatar já bagunça o esquema. Exato. Já cria um clima de desconfiança que, em tese, enfraquece a organização. É uma arma mais psicológica do que jurídica nesse sentido. Mas tem o outro lado da moeda, né? Uma das fontes que a gente analisou usa uma expressão fortíssima: traição fomentada pelo Estado. E é aí que o debate fica acirrado. A crítica mais pesada é sobre como esses acordos são obtidos. O ponto mais polêmico é o uso da prisão preventiva. Que deveria ser para evitar que o réu fuja ou destrua provas. Isso, mas que acaba virando um instrumento de pressão para forçar uma delação. Um dos textos que a gente tem aqui é demolidor. Ele cita pareceres do próprio Ministério Público Federal defendendo abertamente que se mantivessem acusados presos e a citação é essa: influenciá-los na vontade de colaborar. Uau! Isso é basicamente admitir que a prisão está sendo usada para quebrar a pessoa psicologicamente. A comparação que a fonte faz é pesada. Diz que é o equivalente moderno da tortura medieval para obter confissões. Em vez da dor física, se usa a angústia da prisão por tempo indeterminado. Mostra o tamanho da polêmica. E essa tensão toda não é só teórica, né? Está acontecendo agora, em tempo real. As reportagens mostram o terremoto político da delação do Mauro Cid e o pânico em Brasília só com a possibilidade de uma colaboração do Daniel Vorcaro, do Banco Master. Exatamente. O caso do Cid é um laboratório perfeito para entender isso. A delação dele é um monstro de várias cabeças. Tem de tudo ali. Tem o capítulo do plano de golpe, o 8 de janeiro, a história bizarra das joias, o gabinete do ódio, a fraude nos cartões de vacina. Cada tema pode implodir uma parte do estabelecimento. E, ao mesmo tempo, tem aquela controvérsia dos áudios vazados. Sim, em que o próprio Cid critica a PF e o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a sentença dele já está pronta. O que, claro, joga mais lenha na fogueira do debate sobre a voluntariedade, né? Se o delator sente que já está condenado de qualquer jeito, que escolha livre é essa de colaborar? Isso não coloca a credibilidade do instrumento todo em xeque? Coloca. E alimenta a narrativa de quem defende que as delações são direcionadas, que são usadas como arma política, independentemente do lado. O fato é que a ferramenta está expondo as entranhas do poder como nunca, mas o preço dessa exposição é um debate constante sobre a sua legitimidade. E esse medo todo em Brasília, com nomes como o do Daniel Vorcaro, mostra que, no fim das contas, tudo se conecta pelo dinheiro, né? O caso do Banco Master, que uma das reportagens investiga, parece um raio-x perfeito dessa engrenagem. Sem dúvida.
Os números são absurdos. Um banco que foi liquidado pelo Banco Central e aí se descobre um rombo de 12,2 bilhões de reais em ativos podres. Ok, peraí. Para quem não é do mercado financeiro, que nem eu, o que são ativos podres na prática? É tipo ter uma carteira cheia de nota de banco imobiliário, bonito no papel, mas sem valor? Analogia ótima. É basicamente isso. São créditos, empréstimos que o banco tem para receber, mas que todo mundo sabe que nunca vão ser pagos. Dívidas de empresas falidas, coisas assim. Entendi. No balanço, parece que o banco tem muito dinheiro para receber, mas na realidade é só fumaça. E o que a investigação aponta é que essa fumaça era usada para movimentar dinheiro de verdade e em esquemas bem complexos. E é aí que entra um outro conceito fascinante de uma das análises geopolíticas que a gente viu. A ideia de uma infraestrutura econômica paralela. Exato. O ponto-chave desse argumento é que a gente precisa parar de pensar em corrupção como ato isolado. Um político pegando uma mala de dinheiro. O que essa fonte sugere é que existe todo um ecossistema, uma zona cinzenta entre a economia legal e a ilegal. Uma rede de bancos, empresas de fachada, doleiros, que existe para um propósito: lavar dinheiro, financiar a campanha por fora, comprar lealdade no Congresso e garantir a sobrevivência de grupos de poder como o Centrão. Então não é só um corrupto aqui e outro ali, é um sistema, uma engrenagem que alimenta o poder. E o tal pânico discreto da elite que o texto menciona é porque pela primeira vez as investigações estão mirando na engrenagem, e não só nos peixes. Precisamente. A tese é que operações recentes da PF, como essa que mira o Banco Master ou a Carbono Oculto, representam uma mudança de estratégia. Em vez de ir atrás do resultado final, do político enriquecido, elas estão mirando na estrutura que torna o esquema possível. Na infraestrutura. Estão tentando desmontar a infraestrutura. E quando se ataca a estrutura que sustenta todo mundo, o pânico se torna generalizado, ainda que silencioso. E tem uma camada a mais nisso tudo, que uma das análises traz, que é a geopolítica. O texto fala que os Estados Unidos estariam tentando reenquadrar a América Latina sob a doutrina do narcoterrorismo. Como isso se conecta com essa nossa briga interna aqui? A conexão é estratégica, segundo essa análise. O argumento é que a narrativa do narcoterrorismo pode servir como um pretexto conveniente para intervenções e para exercer influência na região. Entendi. Pensa assim, um Brasil que consegue, de fato, desmontar essas zonas cinzentas, que fortalece suas instituições, sua soberania, se torna um ator mais independente, menos permeável a esse tipo de influência externa. E o contrário também é verdadeiro, imagino. Exatamente. Um Brasil instável, mergulhado em crise, polarizado, com sua estrutura econômica e política comprometida. Ele é, nas palavras do autor, um ativo geopolítico para potências estrangeiras. É mais fácil de controlar, de influenciar. A nossa desordem interna pode ser útil para a ordem de outros. Então, essa batalha tem consequências que vão muito além das nossas fronteiras. Certo. Então, juntando as peças de tudo que a gente viu, fica claro que a linha que separa o estado do crime no Brasil é muitas vezes mais uma miragem do que uma fronteira real. É quase uma característica funcional do sistema, como vimos com a ideia do poder convergente. Exato. E ferramentas como a delação premiada, por mais controversas que sejam, estão agindo como um bisturi, que talvez pela primeira vez está cortando fundo. Está expondo essas conexões que vão desde a milícia no bairro até os esquemas financeiros bilionários em Brasília. A imagem que se forma é a de um país num momento de confronto muito agudo com as suas fraturas mais profundas. A verdadeira batalha, como uma das análises aponta, parece ter mudado de foco. Não é só contra pessoas. Não, é contra as estruturas financeiras e políticas que criam e sustentam essas pessoas. O que nos deixa com uma pergunta final, né? Quase um pensamento para levar para casa. Exato. E é uma reflexão que emerge de todo esse material. Se essas estruturas que historicamente sustentaram o poder no Brasil estão sendo de fato expostas e atacadas de uma forma inédita, a grande questão que fica no ar é:
o que vai surgir no lugar delas. Uhum. A gente está testemunhando o doloroso nascimento de uma democracia mais transparente, mais robusta, ou essas redes de poder que são mestras em sobrevivência vão só se adaptar, mudar de pele e assumir formas novas, talvez ainda mais sofisticadas, para continuar operando. A resposta provavelmente vai definir o Brasil das próximas décadas.